Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de segunda-feira. Eu me chamo professor William Kalinowski e hoje nós iremos estudar a relação entre a inteligência humana e a ação, o obrar, o agir humano, né? Então, aos poucos, vamos avançando no nosso estudo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aguardando. Boa noite, Samantha. Seja bem-vinda. Boa noite, Abel. Tudo bem, meu caro? Quanto tempo? Tudo certo? Muito bem. Tudo bem, Samantha? Boa noite, Leandro. Tudo bem? Estão me ouvindo bem e me vendo bem? Tudo certo? Compartilhem, divulguem essa live, essa aula com os conhecidos, com os amigos de vocês, para que mais pessoas tenham acesso a essa boa filosofia, a essa boa psicologia. Boa noite, meu caro, seja muito bem-vindo, viu? Na noite de hoje iremos estudar a psicologia humana e principalmente a relação que se dá entre a faculdade superior da alma humana, que é o intelecto, a inteligência e a ação humana, tá bem? Em que medida essas duas coisas se relacionam no que é o ser humano? Joia? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Fique por aqui, Leandro, vamos conversando. Já mandem, compartilhem essa live. Boa noite, Tainã, tudo bem, meu cara? Compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa boa filosofia, tá bem? Manda aqui no aviãozinho, né? Para que mais pessoas possam estar aqui conosco e aprender a verdadeira filosofia, a filosofia clássica e perene, a ordenar a sua inteligência conforme o ser e a verdade das coisas e amar por meio da sua vontade o bem devido de cada coisa, certo? Então, vamos aguardar mais um pouquinho e já iniciamos a nossa aula, a nossa live de hoje. Muito bem. Então, convido-vos para rezarmos, pedirmos a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Os nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, professor MacGyver. Seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem contigo? Boa noite, Mariana. Boa noite, Rayane. Muito bem, então, meus queridos. Na aula de hoje, nós iremos estudar a relação entre a inteligência, um ato inteligente, e a ação correta, a ação ordenada, né? Aristóteles nos diz, na sua Ética Nicômaco, que toda a ação humana, todo o obrar, todo o agir humano visa determinado fim, né? Que se confunde sempre com o bem, né? Aqui bem e fim são sinônimos, né? A ação humana, ela visa sempre um bem. Vocês não vão encontrar ninguém, né? Eu já repeti, repito e repetirei
isso. Não há ninguém que age intencionalmente visando o mal, buscando o mal. A ação humana, o ato voluntário humano próprio do homem, que caracteriza o homem, é um ato que é iluminado pela razão, certo? Mas que sempre visa um bem. Nós podemos, e é isso que nós veremos hoje, vocês e eu, e é muito comum as pessoas realizarem isso, se equivocar, errar no que seja o bem, o fim próprio que nós devemos buscar, desejar, querer, almejar. Podemos errar aí, nos equivocar. E é justamente nesse ponto, meus queridos, que se dá a interferência da inteligência. É justamente neste ponto que se dá, boa noite, Lores, que se dá a interferência do nosso intelecto, da faculdade superior da alma humana. Por quê? Como nós veremos, Santo Tomás diz que o intelecto ele se divide em duas operações diferentes. A inteligência, o intelecto, antes de tudo, ela é especulativa, ela é teórica. O que isso quer dizer, professor? O que Santo Tomás quer dizer com isso, né? Que a inteligência ela é especulativa, ela é teórica, né? Isso não é muito abstrato, isso não é algo que está longe de nós, afastado de nós, afastado. Voltamos? Caiu um pouquinho ou não? Voltamos? Muito bem. O que eu quero mostrar que isso que eu vou apresentar para vocês, hoje estou apresentando, não é algo que está afastado da realidade do dia a dia de vocês. Tá? Então, a nossa inteligência, ela apreende a realidade, especula sobre a realidade, quer entender o que as coisas são. Boa noite, Rafael, muito obrigado. Antes de tudo, o nosso intelecto, ele quer entender, compreender o que as coisas são. E Santo Tomás, nessa obra, aqui chamada O Ser e a Essência, ou Ente e a Essência, conforme a tradução, ele vai dizer que o primeiro que cai, o primeiro que o nosso intelecto apreende, o primeiro que a inteligência de vocês apreende, é o ser e a essência. Aquilo que é. Aquilo que não é, não pode ser conhecido. Mas também, para que algo seja conhecido, isso deve ser, deve existir. E deve, naturalmente, ter uma natureza, uma essência própria. Então, a inteligência especula. Vocês, ao saírem da cama, ao olharem para a escova de dente, a pasta de dente, o creme dental, melhor dizendo, vocês sabem que ele é, que ele existe, que possui ser. Após compreendem o que ele é, vocês sabem. Depois compreendem o que ele é, quid est. A inteligência entende a natureza, o que aquela coisa é. Aqui nós estamos no campo especulativo, teórico, contemplativo da nossa inteligência. É sobre isso também que vão, boa noite, Johnny, é sobre essa especulação da nossa inteligência, da realidade, do mundo que nos cerca, sobre isso, sobre essa certeza de que o creme dental é e tem uma natureza, é algo, tem uma essência. É a partir desta certeza que nós iremos perguntar pelas causas. Por que este creme dental existe? De onde ele veio? Para o que ele serve? Ou seja, qual que é o bem, a finalidade própria deste creme dental?
do que ele é feito, qual a matéria que o constitui, né? Então, nós estamos especulando, buscando compreender, teorizar, investigar o que é o creme dental e quais são as suas causas. Por que ele é assim como ele é? Muito bem. São Tomás diz que estas operações da inteligência, do intelecto, né, caracterizam o intelecto especulativo, que não tem outro fim senão conhecer a verdade. O fim do intelecto especulativo é conhecer a verdade de um ser. Muito bem. Só que Santo Tomás nos ensina também que existe uma outra operação da inteligência que ele chama de intelecto prático. Intelecto especulativo e intelecto prático. Não são dois intelectos. É um mesmo intelecto que olha, que vê o ser sob dois pontos de vista diferentes. O intelecto especulativo compreende o ser buscando conhecer a verdade íntima daquele ser. Esta caneta. O que ela é? Qual a sua natureza profunda? A sua verdade? O intelecto especulativo vai olhar para o mesmo ser verdadeiro, pressupondo já o ato do intelecto especulativo, vai olhar para o mesmo ser, só que não visando somente a verdade dele, mas também o seu fim, o seu bem, a sua excelência, aquilo para o qual ele existe, aquilo que o realiza. São Tomás diz aqui na Suma Teológica, ele vai dizer: o intelecto prático e o especulativo não são potências diversas. E a razão é que o acidental, em relação ao aspecto do objeto a que se refere uma potência, não diversifica a esta. Assim, é acidental ao colorido ser homem, grande ou pequeno. É acidental ao que é colorido ser homem, grande ou pequeno, né? Por isso, tais acidentes são apreendidos pela mesma potência visiva. Pela mesma potência visiva, os olhos. Ora, é acidental ao que é apreendido pelo intelecto ser ou não ordenado para um fim, para uma operação. E nisso está a diferença entre o intelecto especulativo e o prático. O que aquele apreende se ordena a operação, mas só não se ordena a operação. O que o intelecto especulativo apreende da realidade, do ser, não se ordena a operação, mas apenas a consideração da verdade. Qual a verdade do ser? Por este, pelo intelecto prático, se ordena a operação. Então, a nossa inteligência, ela apreende o ser, o que o ser é e qual o bem do ser. O que é aquilo no ser, no livro, o que é aquilo nele que é o seu bem. Aquilo para o qual o livro é feito para agir, para obrar, para realizar a sua ação própria, a própria operação de livro, né? A própria operação de livro. Certamente, caro professor, São Tomás é fantástico nesse ponto. Então, o intelecto especulativo apreende, entende, veja, entende, está entendendo, inteligindo, olhando para o ser de livro e inteligindo qual o seu bem. Inteligindo qual que é aquilo para o qual o livro existe para operar,
Qual que é a operação própria do livro? O seu bem, a sua finalidade, digamos assim. Então, a nossa inteligência realiza esses dois atos, olha para o ser, para a realidade, destes dois modos distintos. Né? Bom, qual que é a importância disso para a nossa ação prática no dia a dia? Bom, meus caros, talvez tenha dado para perceber até agora, né? Se nós não sabemos o que uma coisa é e qual que é o seu bem, aquilo que é a sua causa final, aquilo para o qual, por exemplo, uma pessoa humana é feita, para o que uma pessoa humana existe, como que eu posso agir voluntariamente, querendo e amando o bem dela, a perfeição dela, se eu não o conheço? Temos duas opções, tá? Ou por um sentimento, por uma intuição interna que eu me fecho irracionalmente em mim mesmo, certo? Me fecho irracionalmente em mim mesmo e descubro o bem da pessoa humana é a salvação eterna. Não porque a realidade me mostra isso, e porque eu conheci no ser do que é o homem, qual a sua finalidade, por meio do intelecto prático. Não, mas porque eu me fechei irracionalmente por meio de um sentimento irracional, eu cheguei a esse conhecimento. Né? Ou a minha própria vontade arbitrariamente diz que é isso. O fim deste livro é servir para guardar conhecimento, guardar ciência, guardar verdade. Não porque eu inteligi isso, volto a frisar, no ser de livro, mas porque eu quero. Porque eu quero. Então vejam, são as possibilidades, mas será que é isto mesmo? Será que a nossa ação, o nosso obrar, o nosso amar, o nosso ato justo, não se apoia no conhecimento do que este ser é e qual o seu bem? Será que não se apoia nisso? E após inteligir o que este ser é, entender, aprender o que ele é, após isso, conhecer o seu bem, a sua finalidade. E vejam, meus queridos, caros alunos, isso está à nossa volta. Está aqui, está ali. Está ao contemplar esta tesoura. Está ao meditarmos sobre a nossa alimentação, o que são os alimentos, o que é o meu corpo, para o que existe ambos, qual a finalidade de ambos. Se eu não sei isto, como eu posso agir bem moralmente? Como? Né? Então, meus amigos, né, o nosso estudo de hoje tem justamente esta intenção de mostrar para vocês que a ação humana, que sempre e em todo momento busca o bem, sempre nós buscamos o bem, a finalidade da nossa ação é o bem, pressupõe que nós conheçamos o bem. Porque somente assim nós podemos buscar, por um ato livre, voluntário, este bem. Tá? E São Tomás diz que isso acontece, este conhecimento do bem, ele vai acontecendo pouco a pouco, na medida em que a nossa inteligência vai se abrindo ao real, vai se abrindo ao ser das coisas, e aí, no ser das coisas, não porque eu quero, não porque tu queres, não por uma vontade autônoma, livre, independente, certo? Não por isso, nós vamos nos adequando ao ser e o bem do ser,
tendo condições para agir bem moralmente, amar, ser prudente. Porque a prudência é essa sabedoria prática. Eu conheço o bem de uma coisa, o fim, e eu escolho os meios adequados, os meios convenientes para chegar até este fim. Mas se eu não conheço os fins, o bem, como que eu posso escolher até os meios para tal? Concordam comigo? Então, agradeço, né, a presença de vocês. Qualquer dúvida que restou, me mandem mensagem ali na minha página, fiquem bem à vontade. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Professor, obrigado pela presença. Se tiver alguma pergunta, alguém tiver, fiquem à vontade, também podem fazer, né? Se não ficou algum ponto claro, em alguma medida sim, meu caro, mas tome cuidado, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.